Igor Mateus é engenheiro eletricista, expositor doutrinário espírita da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, do Lar Espírita Alvorada Nova e da Associação Espírita Trabalhadores da Última Hora, coordenador do ED na Associação Centro Espírita Bezerra de Menezes e também coordenador de assuntos mediúnicos da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Agora é com vocês, nosso irmão Igor. Meus queridos amigos, caríssimos irmãos, boa noite. Enquanto a gente vai projetando ali os slides, eu na realidade já tinha me planejado começar essa palestra dizendo da satisfação e da enorme alegria que é para mim estar aqui na Semana Espírita de Parnamirim, desde a terça-feira, colhendo tantos ensinamentos, aproveitando tantas coisas maravilhosas, sobretudo me encontrar com corações assim tão queridos que eu guardo num lugar muito especial do meu coração e que sei que também sou guardado nesses corações também de uma forma especial. Isso é o que nos fortalece, é o que nos dá ânimo e nos faz chegar aqui, Inês, e enfrentar esse desafio, mas sabendo que estamos amparados não somente e seguramente pela espiritualidade, mas também pelos nobres espíritos encarnados que aqui estão vibrando, torcendo por nós, desde a terça-feira, dizendo: olha, estou orando por você, torcendo para que dê tudo certo. E eu quero dizer a todos vocês que eu senti realmente durante toda essa semana as boas vibrações, numa semana muito tranquila, muito calma e muito serena, logicamente por ter aproveitado todas essas coisas que nós aproveitamos aqui e ainda iremos aproveitar até amanhã dentro dessa semana maravilhosa. O clima de Parnamirim é um clima de acolhimento, a gente se sente muito bem-quisto, muito bem-vindo, é realmente a fraternidade que reina, isso é uma coisa maravilhosa. Faz com que a gente supere o nervosismo, a perna que não quer responder direito aos estímulos que o nosso cérebro envia, o estômago que parece que quer embrulhar, o coração que bate acelerado. E aí, é justamente através de todas essas vibrações que a gente vai se tranquilizando aqui e tenho certeza que nessa noite vamos discutir sobre coisas muito importantes e superar esse desafio que já está desde o título da nossa apresentação. E foi uma das coisas mais gratificantes para mim quando eu recebi esse tema, não somente por ter uma afinidade muito grande, por estar sempre discutindo esses assuntos nos nossos estudos de educação da mediunidade. E aí então, deixa eu ver se vai passar aqui. Se ligar fica melhor. Passou. E aí então, a primeira reflexão que a gente começou a fazer foi: por que um desafio? Porque a questão da identidade dos espíritos se traduz para cada um de nós em um desafio, não é? Porque que ela é realmente, no que a imagem nos permite visualizar, uma montanha que nós devemos com muita segurança buscar escalar. E aí então essas foram as primeiras reflexões que nós começamos a fazer. Porque identificar os espíritos, procurar saber quais são essas individualidades ou essas personalidades com as quais nós estamos nos comunicando, são quem efetivamente elas dizem ser. E por que que isso então para nós se constitui em um grande desafio, um dos bons desafios que a prática espírita se nos apresenta no dia a dia. E aí então nós fomos buscar exatamente com Allan Kardec, no capítulo que dá origem a toda essa nossa apresentação, que é o capítulo 24º do Livro dos Médiuns, esse nosso personagem principal de todos os nossos temas,
desde a terça-feira, sobre os mais variados assuntos, nós estamos sempre falando da mediunidade. E aí então no capítulo 24, logo no início dele, que trata exatamente desse tema, da identidade dos espíritos, nós vamos encontrar Kardec já logo no início do capítulo, nos mostrando que a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. Mesmo entre os adeptos, mesmo entre aqueles que estudam, que estão mergulhados dentro do estudo sistematizado da doutrina e do fenômeno espírita, mesmo para estes esta é uma questão controversa. E aí ele vai nos explicando então, que é porque, e é muito claro isso para a gente, os espíritos não trazem um ato de notoriedade. E a experiência nos mostra com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. E é por isso mesmo, complementa Allan Kardec, os espíritos, em conjunto com os espíritos da codificação, que depois da obsessão, a questão da identificação dos espíritos é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Então é mergulhado nessa consideração inicial e observando logo o início do capítulo de Kardec que a gente vai tomando ciência e observando a complexidade do tema, a importância e a relevância de nós estarmos observando e analisando esses assuntos relativos à identidade dos espíritos. Mas não significa dizer porque é complexo, porque é difícil, porque é uma das maiores dificuldades, que a gente vai colocar a mão na cabeça e vai se desesperar, né? Que a gente vai dizer, então eu não vou me lançar a esses estudos, é muito difícil. O próprio Kardec, logo no início do capítulo do Livro dos Médiuns, vem colocando isso. E aí então, muitas vezes é comum que a gente tenha essa reação de fugir dos temas, achando que eles são muito complexos, né? E é justamente o contrário. O convite contrário que nós procuramos trazer na noite de hoje. Lançarmos-nos efetivamente sobre o conteúdo das obras da doutrina espírita, sobretudo o Livro dos Médiuns, mergulharmos profundamente em toda essa riqueza que nós temos à nossa disposição, e aí, saindo da superficialidade, nós vamos ser como aquele que está nadando na superfície do oceano e só vê então aquela paisagem, mas que quando decide mergulhar profundamente no oceano, descobre riquezas que ele nunca imaginava que fosse encontrar, coisas que ele nem sabia que existiam nas profundezas do oceano a partir do momento em que decide aprofundar-se. Então, o convite desta noite é o convite ao estudo, é o convite à reflexão, é o convite a que nós possamos, para que a gente possa colocar o gostinho aí nos corações de cada um de vocês, não é? Logicamente, ontem, mesmo quando tratava do tema médiuns e mediunidade, o Hércules colocava aqui da dificuldade que é no tempo que a gente tem, não é? Falar sobre esses assuntos. Então, não é querendo tirar minha responsabilidade fora, porque estou estreando aqui na Semana Espírita e dizer que, logicamente, não vai dar para a gente aprofundar todos esses conceitos. Então, o meu sonho e o que eu anelo no meu coração é despertar em cada um de vocês a curiosidade pelo tema. E aí, se cada um, hoje, depois, mais à frente, nos próximos estudos, procurar aprofundar esses conteúdos, estudar mais sobre eles, não é? Dedicar algum tempo a refletir sobre tudo que nós vamos falar aqui, aí nós já damos a nossa missão por cumprida, não é? E é justamente isso que nós queremos. E aí, a primeira reflexão, quando nós pensamos na questão da identificação ou da identidade dos espíritos, é refletir sobre quem são esses espíritos. Eu considero que eu não precisaria dizer mais nada a cada um dos queridos companheiros que aqui estão, depois de termos observado tudo que o nosso irmão Jomar disse na quarta-feira. Eu estava ali sentado na mesa, ele falava e eu dizia, oh meu Deus, muito obrigado, ele está me ajudando na minha palestra, porque tudo que ele falou sobre essa realidade dos espíritos são essas reflexões que nós devemos fazer. Que reflexões?
sobretudo para aqueles que não vieram na quarta-feira, né? E eu sinto muito ser cruel nesse momento, mas quem não veio na quarta-feira perdeu uma excelente palestra. Mas não está de tudo perdido, porque nós temos ali o DVD da palestra à venda. Eu já adquiri o meu, mesmo estando aqui, para que eu possa rever sempre esses conceitos. Então quem não veio na quarta, não fique triste não, porque tem a oportunidade de adquirir o DVD e escutar a palestra do nosso irmão Jomar. E ele nos falava na quarta-feira exatamente dessa nossa realidade enquanto espíritos. É comum a gente pensar assim, o meu espírito, e aí eu vou arriscar, deixar vocês um pouco preocupados, sobretudo à mesa, mas só um pouquinho, eu prometo que é só um pouquinho. Quando eu lanço uma pergunta para vocês, nós temos um espírito? O que é que vocês acham? Não. Temos um espírito? Não. Sim, temos. E aí então, alguém já disse não, e eu vou dizer para vocês, não. Aí Assis está pensando, meu Deus do céu, o irmão Igor está falando uma coisa dessa na tribuna. Mas tenham calma, paciência, por que não? E aí, logicamente, é uma figura para que a gente possa parar para pensar. E aí eu digo para vocês, não temos um espírito. Não temos, Inês. Que loucura, né? Nós somos espíritos. Somos. A relação não é uma relação de propriedade. Eu tenho um espírito. Não, eu sou. Eu tenho um corpo, transitoriamente. A divina misericórdia me concedeu esse corpo. Eu posso dizer que o tenho, mas a relação do espírito é muito maior. Não posso dizer que tenho, eu tenho que dizer que sou. E aí essa é uma primeira quebra de paradigma interessante, porque a gente tende a tratar os espíritos como entes à parte, não é? A gente costumeiramente fala assim, os espíritos, e quando a gente fala de espírito, imediatamente nós estamos pensando do quê? De um espírito desencarnado. E muitas vezes parece que a gente esquece que nós também somos. A única diferença entre nós e eles é que temporariamente nós estamos envolvidos por um envoltório de carne. E sobretudo uma outra questão muito importante, que é fundamental quando a gente começa a refletir sobre o processo de identificação, é pensar que os espíritos, quando desencarnam, não acontece nenhum passe de mágicas com eles. Às vezes a gente pensa assim, desencarnou, virou um santo, né? O espírito ele era cheio de orgulho, de egoísmo, enfim, de algumas qualidades que precisavam ser trabalhadas, desencarnou, pronto, virou um santo, virou um espírito puro, né? E a gente tem que entender que não é bem assim que a coisa funciona. Desencarnarei e continuarei exatamente do jeito que eu sou, com as minhas qualidades, com os meus pontos positivos, não é? Da forma que eu era, mas também com as minhas oportunidades de melhoria, com os meus vícios, com as minhas imperfeições. Continuamos exatamente do jeito que somos. Não se opera nenhum passe de mágicas. E isso é extremamente importante, porque quando nós estivermos pensando em saber, não é, se aquela entidade espiritual, se aquele ser espiritual que se comunica é quem ele diz ser, e se ele é meu contemporâneo, uma primeira base para identificá-lo vai ser essa. Faz sentido? O que o Igor está dizendo nessa comunicação é o que ele diria enquanto ele estava encarnado? É o jeito dele falar? É a forma dele de se comportar? Ele usava essas palavras? Se for, nós temos uma presunção. É o Igor que está se comunicando. Assis brinca com a gente. Eu estava sentado numa das palestras aí, o Assis estava dizendo assim, irmão Igor, olha, imagine a cena quando eu desencarnar, um dia eu chegarei na Federação Espírita e diria assim, irmão Igor, sou eu, Assis, não é? E aí como é que eu vou reconhecer o Assis? Eu comecei a pensar sobre isso, que tinha tudo a ver com a palestra, né? O jeito dele de ser, a forma de falar, esse jeito carinhoso de se comportar, de dizer assim, irmão Igor, se não chegar dessa forma, Assis, não vou dizer que não foi você. Mas aí eu disse para ele imediatamente, mas eu espero que isso demore bastante, hein? Demore bastante. E quem sabe se não acontece o contrário também, porque nós não sabemos, né? E ele me reconhecerá também da mesma forma, da forma como nós nos tratamos. Não vai acontecer nenhum passe de mágicas, né? Então é importante que a gente reflita sobre isso. E essa foi uma das considerações que Kardec, logo no início do processo de codificação, teve. Ele logo no início observou isso.
não vamos considerar o que os Espíritos dizem como o suprassumo da verdade. Eles não emitem senão a opinião deles. E é preciso que se considere a opinião dos Espíritos como uma opinião pessoal, que se for consolidada, se for a partir... E aí Kardec, no processo, né, de codificação da doutrina espírita, nós sabemos agir de que forma? Consultava vários espíritos sobre o mesmo tema, através de diferentes médios. Quando havia uma semelhança de ideias, quando não havia contradição, aí ele tinha uma presunção de verdade. Não era porque o primeiro espírito se comunicou dizendo que era o espírito superior e falando um monte de coisas que ele ia colocar lá na codificação como verdade. Não foi assim que o codificador agiu, né? E é preciso que nós nos miremos sempre no exemplo do codificador. Ele é o nosso exemplo de conduta nas nossas atividades espíritas. Então, já que nós estamos tratando do livro dos médiuns e falando muito sobre a obra de Allan Kardec, eu quis trazê-lo aqui, trazer um presente para vocês e escutar um pouco do que o próprio Allan Kardec, lógico, através de uma encenação, num DVD, o Espiritismo de Kardec aos dias de hoje, tem um trecho onde ele vem falar justamente dessa questão da realidade dos Espíritos. Vamos ver se dá tudo certo aí. Jesus nos abençoe. Tem que aumentar um pouquinho. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O saber de que dispunham se limitava ao grau que haviam alcançado de adiantamento. A opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Esta constatação me preservou de acreditar na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por alguns deles. Foi o que nós já falamos, né? Então, olha aí, não é para tirar a minha responsabilidade, mas é o Allan Kardec, isso aí está na obra lá, né? Logo, salvo engano, no início do Livro dos Espíritos, não é assim? Ele vem colocar exatamente essa questão que foi fundamental, para que não se acreditasse em tudo que os espíritos desencarnados estavam falando, sem que se observasse toda a questão da razão, do bom senso, da lógica, que aliás foram as marcas de Kardec, né? E aí, exatamente observando esse ambiente espiritual, foi que, na questão número 100 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos trouxe uma classificação que tem um quê de muito didático, mas que é extremamente importante também, e aí nós consideramos que é uma introdução perfeitamente plausível de fazer, refletir um pouco sobre a escala espírita, não é? Assim como existem diversos tipos de pessoas, cada uma com as suas qualidades, cada uma num nível evolutivo, nós identificamos diferenças entre todos nós que estamos aqui encarnados, e aí como nós falamos que espíritos todos nós somos, não é? Dentro de tudo isso, Allan Kardec, a partir das orientações da espiritualidade, traçou uma classificação para os espíritos, não é? Lógico que isso não é uma coisa fechada, estanque, mas uma forma didática de a gente perceber que existem vários tipos de espíritos, como existem vários tipos de pessoas. E aí, quando a gente está procurando saber da identidade deles, é extremamente importante que a gente observe, esteja muito seguro e releia tantas quantas forem as vezes necessárias essa questão da escala espírita. Lógico que nós não vamos aqui entrar em detalhes, porque só para detalhar a escala espírita a gente precisaria de uma outra palestra, explorando todas as nuances, as diferenças entre cada uma das ordens e das classes. Mas basicamente nós vemos aí Allan Kardec classificando os espíritos em 3 ordens. E é importante a gente refletir sobre isso. A primeira ordem, a dos espíritos puros, aqueles que já alcançaram o grau supremo de perfeição, conforme nós podemos imaginar, que aí teria só uma classe, que é a classe dos espíritos puros. Então seriam aqueles que chegaram no culminar da sua perfeição espiritual. Depois nós temos uma segunda ordem, que é a dos bons espíritos. Nessa ordem, a dos bons espíritos, predomina o espírito
sobre a matéria e o desejo do bem predomina. Não significa dizer que está completo, não é? Ainda existe alguma coisa a ser trabalhada, senão seriam espíritos puros, já se não houvesse mais nada a ser trabalhado. E aí nós temos 4 classes aqui: a dos espíritos superiores, a dos espíritos de sabedoria, a dos espíritos sábios e dos espíritos benevolentes. E nós temos uma terceira ordem, não por acaso mais numerosa, que é a ordem dos espíritos imperfeitos. E aí nós verificamos que entre os espíritos imperfeitos nós temos a classe dos espíritos batedores e perturbadores, a classe dos espíritos neutros, a classe dos espíritos pseudo-sábios, e o destaque aqui não é por acaso a classe dos espíritos levianos e os espíritos impuros, cada um deles com as suas características peculiares. E aí por que a gente destacou aqui os espíritos de sabedoria e os sábios, e por que nós destacamos os pseudo-sábios? Porque quando nós estamos às voltas com o fenômeno espírita, é muito comum que a gente tenha essa intromissão dos espíritos pseudo-sábios, né? E aí é preciso que a gente esteja muito atento às suas características para que a gente não se engane. Os espíritos de sabedoria são aqueles que já têm tanto a questão do progresso intelectual quanto a questão do progresso moral. Eles têm sempre o desejo do bem, são bons espíritos, assim como os espíritos sábios, que embora estejam num nível abaixo, mas predomina neles o intelecto, mas sempre com noções superiores, com noções de bondade, né? E aí nós temos os espíritos pseudo-sábios, que são o quê? São os falsos, relembrando a mensagem do Cristo quando já nos advertia sobre os falsos profetas. Então eles são pseudo-sábios, eles são falsos sábios, eles parecem que são, mas não são. Muitas vezes têm um grande desenvolvimento intelectual, mas o que falta neles? Falta a moralidade, falta a bondade. Eles querem continuar com os seus sistemas, eles querem continuar pregando as suas doutrinas, dominando as pessoas, fazendo com que elas sejam suas seguidoras, sem questionar, sem utilizar a questão do bom senso e da razão, que tanto a doutrina espírita nos convida. Então, é preciso que a gente observe essas diferenças. Dona Santana, quando está lá no Leão, ela sempre, quando está fazendo o exórdio, ela passa um dever de casa. Então, eu vou passar agora um dever de casa para vocês. Estão preparados? Que vocês depois observem a questão número 100 do Livro dos Espíritos, detalhem essa questão da escala espírita, revejam esses conceitos, revejam o que Kardec coloca lá, são coisas belíssimas que nós realmente precisamos refletir. Ah, mas eu já li isso aí, em 1900 e volts, eu já li o Livro dos Espíritos todinho, já li essa questão, não há nada mais que eu precise saber que eu não já tenha lido. Olha, vamos reavaliar essa nossa posição. Sempre há o que a gente lê. Cada vez que a gente torna um assunto pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, novos horizontes se nos abrem. Porque não é a mesma pessoa que está lendo novamente aquele tema. É uma outra pessoa, melhor, mais evoluída. Agregou mais conhecimentos nesse meio tempo. Então, todos vocês vão concordar comigo. Às vezes a gente está lendo o tópico do Evangelho pela 50ª vez. Aí de repente a gente para assim e diz: meu Deus do céu, nunca eu tinha parado para pensar dessa forma. Que coisa interessante, estava sempre aí. Por que eu não vi? Por que eu nunca me toquei dessa forma? Porque nós ainda não estávamos no ponto de termos aquela compreensão. Então é importante ler, reler sempre, e sobretudo muito mais do que ler, estudar. O nosso convite aqui é para o estudo, né? Porque ler, principalmente a gente quando pega o primeiro livro espírita, eu costumo dizer que a gente nem lê, a gente devora o livro, né? Em uma semana, às vezes menos, a gente lê o livro todinho. Quem aqui entrou no Espiritismo vai se lembrar, quando leram o Livro dos Espíritos pela primeira vez, quanto tempo gastaram? Muita gente gasta algumas poucas semanas para ler o Livro dos Espíritos todinho, né? Naquele alvoroço, naquele afã, né? Aquela coisa boa que dá na gente, a gente não consegue parar de ler. Cada vez que a gente vai lendo, a gente vai se interessando mais pelos assuntos, mas é uma primeira leitura. Nós vamos deixar escapar muita coisa. Cada vez que a gente torna a obra novamente, novos horizontes se nos abrem. Então, primeiro dever de casa aí para cada um de vocês, vamos dar uma relembrada para aqueles que já leram, não tem problema, no Livro dos Espíritos.
E aí, eu sempre gosto de trazer a ajuda dos universitários, né? Então, o universitário hoje vai ser Herculano Pires, no livro dele, Obsessão, Passe e Doutrinação, quando ele nos mostra que a escala, ela nos oferece um quadro psicológico da evolução espiritual e nos diz o que nós acabamos de comentar, que nós também podemos aplicá-las aos encarnados. Então, isso que está aí, nós também nos encaixamos aí. Aí é muito interessante, quando a gente está fazendo o estudo do EJA, eu sempre gosto de perguntar assim, em que categoria você está? É incrível. Sabe qual é que dá mais? Neutros. Até aqui parece que a gente gosta de ficar em cima do muro, né? E aí a pergunta é interessante. Talvez alguns de vocês comecem a pensar em que local eu me encaixo. A gente vai ter uma dificuldade enorme. A tendência mesmo é ficar em cima do muro. E aí é preciso que a gente observe que essas classificações não são fechadas. Vai ser difícil realmente a gente se enquadrar em algumas delas. Existem diversos níveis entre elas. E a gente vai ter um pouquinho de neutro sim, um pouquinho de imperfeito ali, mas um pouquinho de bom espírito também acolá, mesclando um pouquinho de cada uma delas. Nós, espíritos encarnados, e eles, os espíritos desencarnados. Então, eu quis explorar um pouco essa questão, porque essas reflexões sobre a realidade dos espíritos como seres perfeitamente normais, como nós somos, e as várias diferenças que existem entre eles, como as várias diferenças que existem entre nós, elas são extremamente importantes para que a gente possa pensar sobre a identidade dos espíritos. Então vamos seguir um pouco com o nosso raciocínio. E aí eu gosto muito dessa imagem, eu acho ela belíssima. Sempre eu acho um jeito de encaixar essa imagem numa palestra, que ela me traz uma coisa tão legal, um senhor ali lendo o livro dos Espíritos, não é? E aí uma companheira espiritual, vamos imaginar, mentora, ou enfim, uma amiga espiritual, um espírito familiar, sentado ali do ladinho do banco, lendo também, estudando com ele, vamos imaginar orientando, né? Passando-lhe boas vibrações, tirando talvez algumas dúvidas, dando algumas intuições. Olha só, nós não estamos sós. Essa é uma grande realidade, aliás, que exatamente o nosso irmão Jomar nos falou quando falava sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, né? Então estão conosco. Graças a Deus estão aqui, né? No mínimo estão aqui do lado, outro do outro, sempre me ajudando aqui, me orientando, já estou tranquilo, as pernas já não estão tremendo tanto, e assim a gente vai caminhando, né? E aí, eu queria fazer e propor uma dinâmica rápida para mexer um pouquinho com vocês. Vamos imaginar que essa moça aí bonita que está aí na imagem, ela tem um nome, tá? E aí eu queria saber de vocês, qual é o nome que vocês acham que ela tem? Ela tem cara de quê? Ela tem cara de Fernanda? Ela tem cara de Irandê? Ou será que ela tem cara de Ivaneide? Ou será que ela tem cara de Inês? Qual será o nome dessa nossa amiga aí espiritual que está auxiliando o Senhor no seu destino? Eu gostaria de ouvir vocês. E aí, o que é que vocês acham? Oi? Amélia. O que mais? Vamos lá. Quem acertar... eu esqueci de um detalhe extremamente. Quem acertar vai ganhar um prêmio assim, super especial. É uma coisa assim, bacana, como diz Hermes, bacana demais. Amélia, disseram, não é, infelizmente. Celeste, Patrícia, Angélica, até agora ninguém acertou. Oi? Maria? Maria também não é não. Quem mais? Laura. Também não é. Ainda ninguém acertou, incrível. Oi? Anistrida. Chegou perto, foi ali pertinho. Mas a brincadeira era para mexer um pouquinho com vocês, não é? Porque na realidade a primeira... Oi? Mara? Lara. Olha, foi quase, mas não é. E aí, me perdoem, vocês vão me perdoar, o Evangelho diz que a gente deve perdoar os nossos semelhantes, hein? Mas a brincadeira era para mexer um pouco com vocês, porque na realidade, nesse caso, o nome não interessa, o nome é irrelevante. Tanto faz se ela for Patrícia, se ela for Lara, se ela for... Como é o nome? Anis o quê? Anistrides, tanto faz.
na realidade o que interessa é que ela está ali ajudando aquele senhor. O nome não importa, importa o que ela está fazendo, não é? E essa é uma das primeiras reflexões que a gente faz quando pensa na identidade dos Espíritos. Mais uma vez eu diria, precisaria nem falar mais nada, porque Jomar já tocou nesse assunto, né? Falou ele lá e lembremos que a gente tem uma necessidade de nome, não é? A gente precisa muitas vezes que os Espíritos coloquem nome. O nome não é uma necessidade deles, o nome é uma necessidade nossa. Até porque se nós pensarmos que essa nossa companheira espiritual teve várias encarnações, não, ela pode ter sido Lara, na outra ela pode ter sido Patrícia, na outra ela pode ter sido Ana Estrides, ela deve ter ficado assim muito feliz com esse nome não, hein? Mas, enfim, foi o pai e a mãe que colocaram na encarnação e ela seguiu, não é, resignada com esse nome por toda a encarnação. Então, o nome é uma coisa tão transitória, né? Hoje eu estou Igor. Amanhã, sei lá, posso estar tanta coisa, né? O Jomar falou sobre isso. Posso estar Maria, posso estar Joana, posso estar João, Alberto, posso estar Assis. Eu queria um dia, numa próxima encarnação, me chamar Francisco de Assis. Vou pedir lá a espiritualidade para numa próxima, né, vir desse jeito. Ver se a gente, com o nome, a gente absorve alguma coisa da personalidade, né? Então, é preciso que a gente observe esses detalhes. O nome não interessa. O nome ele é irrelevante nesse caso específico. Logicamente, mais à frente a gente vai ver que há situações em que o nome ele é algo importante, sobretudo nas comunicações particulares. Mas nas comunicações de ordem geral, no dia a dia de uma forma geral, não interessa. O que interessa é o que eles estão fazendo, se é um bom espírito, se está do nosso lado, se está nos influenciando positivamente, se a mensagem é boa, se ela nos exorta a paz, a bondade, a perseverança, se não há nada nela que entre em conflito com os nossos princípios. Pouco importa o nome que vem assinado. Muitas vezes eles assinam por uma necessidade nossa. Então, nós julgamos os espíritos como nós julgamos os homens, pela sua linguagem. E aí, quando nós estamos falando de linguagem, nós não estamos falando apenas simplesmente de palavras, mas de um conjunto maior, que são as palavras juntas formando ideias, são as vibrações que aqueles seres espirituais nos trazem, são as circunstâncias que se nos apresentam, é o que a gente sente, uma série de coisas. Não é nenhum espírito que está batendo ali, não, é porque está automatizado esses lábios. Ninguém se assusta, tá? Não tem problema. Então, nas instruções gerais, o nome é indiferente. O que é que nos interessa? O ensino. O ensino é bom? Então, não interessa o nome sobre o qual ele vem. Isso é uma questão que não tem relevância. Nas comunicações íntimas, não, porque nos interessa o indivíduo, não é? E aí, deixa eu me posicionar aqui. Porque daqui eu não estou conseguindo ler o que está escrito lá, mas eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, até para vocês verem que eu não estou tremendo mais, tá tudo bem. E aí nós vamos nos lembrar que Oi? Lê para mim, Fernanda. Fernanda é minha auxiliar, depois eu conto a história. Diga aí. A primeira. Entre os espíritos superiores, a maioria não deve ter nomes para nós, mas precisamos de nomes para fixar ideias. Muito bem, tudo que nós falamos, né? Vamos lá, Fernanda, minha auxiliar aqui. Ao longo da sua purificação, as caracterizações da personalidade dos espíritos desaparecem na uniformidade da perfeição. É isso aí? Pronto. Os espíritos, à medida que eles vão evoluindo, a personalidade, eles vão se tornando um todo, não é? Então, quando nós tão costumeiramente falamos de Bezerra de Menezes e dos grandes espíritos, na maioria das vezes nós estamos falando de uma falange de espíritos que trabalham sobre a coordenação e a orientação daqueles espíritos. Então, muitas vezes, a Bezerra de Menezes está cercado de outros espíritos que trabalham juntamente com ele, que pensam como ele, que estão vibrando do mesmo jeito. Como, por exemplo, nós que estamos aqui. Imaginemos toda a equipe da organização da Semana Espírita trabalhando efetivamente, não é?
como todos trabalharam em sintonia. Então muitas vezes está a Fernanda aqui, às vezes está a Bira, às vezes está outra pessoa, não interessa, porque todos estão imbuídos no mesmo objetivo. O que um fizer é como se o outro estivesse fazendo. Então, quando os espíritos vão evoluindo, essas diferenças vão desaparecendo na uniformidade da perfeição. E aí então, também deve estar difícil para vocês lerem aí como nós estamos aqui, mas basicamente a ideia geral é essa. E aí então, muitas vezes, a grande mensagem é que os espíritos, quando colocam um nome, esse nome é único e exclusivamente para atender uma necessidade nossa. E aí, às vezes, eles vão colocar nomes de santos, nomes de espíritos que nós temos afeição, porque nós precisamos de um nome, e muitas vezes eles fazem, atendem essa nossa necessidade. Então, agora, essa é uma questão complicada, exatamente porque há alguns espíritos que estão posicionados lá nas ordens mais inferiores da escala, que se aproveitam disso e utilizam nomes que não são aqueles que eles representam. E aí, como é que nós vamos estabelecer a distinção? Como é que nós vamos separar isso aí? É exatamente observando a linguagem. É observando se aquele espírito, quando coloca aquele nome, faz sentido aquele nome para a gente. O nome vem acompanhado do exemplo. Aquele nome representa exatamente o que a comunicação está dizendo, porque parece que às vezes a gente cega. Eu recebo uma comunicação espiritual, aí está lá, Bezerra de Menezes, pronto, Assis. Já não me interessa mais o conteúdo da mensagem. Está assinado lá, Bezerra de Menezes. Então, eu cego com relação ao conteúdo. Eu não analiso mais. Porque muitas vezes o nosso orgulho, ele entra em ação. Olha aí chega o médium Igor para Assis e diz: Assis, você não imagina o que aconteceu. Você não imagina o que aconteceu, Assis. Estou recebendo uma comunicação, sabe de quem? Bezerra de Menezes. Chega, a gente se infla assim para falar, né? Se fosse de Zezinho, fosse qualquer outra pessoa, não tem importância, mas Bezerra, é Bezerra. Então a gente já treme na base e ofusca-se a nossa visão. E aí eu não analiso mais o conteúdo, não analiso mais o que está escrito. Será que Bezerra de Menezes faz sentido para tudo aquilo que está ali? Então, é o que nós colocamos aqui. Jacó, muito obrigado. Os espíritos inferiores podem se enfeitar com um nome respeitado. Então, quantas e quantas vezes nós verificamos comunicações de Jesus Cristo? Aí eu estava sentado ali na cadeira, Hércules estava falando e dizendo: obrigado, Senhor, está me ajudando na minha apresentação. Olha só que coisa maravilhosa. Quando ele falou aqui ontem da história de Jesus, vocês lembram quem estava aqui da história de Jesus? O médium de repente recebeu ali a comunicação, o Espírito assinou Jesus, aí pronto, foi um burburinho, né? O médium está recebendo comunicação de Jesus, está recebendo comunicação de Jesus. E aí quando chegou realmente um espírito um pouco mais estudado, né? Assim, peraí, mas você é Jesus mesmo, né? E aí foi observando e duvidando pelo conteúdo da mensagem. Disse: eu sou o Jesus aqui das rocas. Era isso mesmo que Hércules falava, né? Era o Jesus das rocas. E aí eu dei a comunicação de Jesus, o povo foi acreditando e foi vindo, eu fui gostando, e assim a gente foi levando. E é impressionante como ao longo da história muitas comunicações de Jesus surgiram. E o problema não é elas surgirem, porque isso é natural. Os espíritos enganadores, aqueles que querem se divertir, muitas vezes os espíritos levianos, eles vão fazer as suas comunicações. O problema é quando nós acreditamos nelas. E aí, buscando no livro dos médiuns, eu trouxe justamente um exemplo que está lá no capítulo 31º, que trata das dissertações espíritas, onde nós vemos uma pretensa comunicação de Jesus. E aí nós vemos lá, filhos da minha fé,
cristãos da minha doutrina esquecida pelos interesses das ondas da filosofia dos materialistas. Segui-me no caminho da Judéia, segui a paixão da minha vida. Aí eu me lembro de Jacó. Jacó, ao lábio vai tremendo, né? Vai tremendo o lábio, né? Aquela coisa, segui a minha paixão, contemplai os meus inimigos agora, vede os meus sofrimentos, meus tormentos, meu sangue derramado. Num parágrafo, quantos pronomes possessivos. E aí nós começamos a nos perguntar, Jesus, para ter dado essa comunicação, uma lei universal foi contrariada, a lei do progresso, porque para ser Jesus ele teria que ter degenerado, né? E olha que eu trouxe apenas um pedaço da comunicação para passar o segundo dever de casa. O primeiro foi do Livro dos Espíritos, o segundo do Livro dos Médiuns. Dê uma olhada nesse capítulo, Dissertações Espíritas. É uma boa prática para quem quer ver a teoria da identificação dos espíritos e depois colocar tudo isso em prática, não é? Então, faz sentido. Pode ser que tenha sido Jesus das rocas, né? Mas o Jesus de Nazaré, conforme nós o conhecemos, não faz sentido. Mas o interessante é ver quantas e quantas pessoas se deixam levar por isso. Quantas pessoas... E tem gente que não é tão fraquinho assim, não. Tem gente que é do próprio Deus. Recebi uma comunicação de Deus. E aí foram questionar, mas você é Deus mesmo? Ele disse, não sou Deus, mas sou um filho dele. Aí disse, então você é Jesus? Não sou Jesus, mas sou irmão, não é? Então, devagarzinho, quando a gente utiliza o bom senso, a gente vai pegando essas coisas. Mas quando a gente se deixa dominar pelo primeiro impulso, muitas vezes nós podemos cair, ter problemas. Por isso que Allan Kardec disse que era uma das maiores dificuldades. Por isso que nós estamos aqui falando sobre essas coisas, né? Então, não faz sentido, né? O nosso Jesus, ele não teria essa linguagem tão empolada, tão possessiva, falando dessa forma. Aí agora, bate novamente o desespero. Não é muito difícil, Igor, não dá. Como é que a gente vai realizar a distinção? Como é que eu vou saber se é um bom espírito que está se comunicando ou se é um espírito inferior, um mau espírito? Como é que eu vou saber se é Jesus efetivamente, o Jesus de Nazaré, ou se é o Jesus das rocas? Como fazer a distinção entre os bons e os maus espíritos? Uma das grandes questões quando se trata da identidade dos espíritos. E aí nós vamos observar, dentro do conteúdo do capítulo 24 de O Livro dos Médiuns, mais uma vez, referência para os nossos estudos depois dessa palestra, nos nossos próximos dias, como fazer a distinção entre o anjinho e o não tão anjinho assim, não é? E aí nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns algumas coisas interessantes para a gente refletir. Se a identidade absoluta dos espíritos, como nós já falamos, é em muitos casos uma questão acessória, sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre os bons e os maus. Aí eu preciso tomar bastante cuidado. Pode nos ser indiferente a individualidade, as qualidades, jamais. Palavras do senhor Allan Kardec. Pode-se estabelecer como regra o quê? A linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que tenham chegado. Quanto mais elevado o espírito, mais elevada, mais nobre, mais pura é a sua linguagem, né? Por isso que a gente desmascarou naquela mensagem passada o Jesus que não era Jesus, porque ele coloca o nome de Jesus, mas a linguagem não acompanha, a linguagem não faz jus ao nome que ele está assinando. Os espíritos realmente superiores, como é que nós reconhecemos eles? Eles não só dizem unicamente coisas boas, não. Às vezes é uma mensagem ali com muitas coisas boas, mas às vezes essas coisas boas estão envolvidas por uma série de pequenas armadilhas que, se a gente não tomar cuidado, a gente cai. Eles as dizem em termos isentos, de modo absoluto, de toda trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, nos diz Kardec, se uma única expressão denotando baixeza as macula, isto constitui um sinal indubitável de inferioridade. E com mais forte razão, se o conjunto do ditado fere as conveniências pela grosseria. Então é preciso ter cuidado. Uma coisa importante é o seguinte, como é que eu identifico os espíritos? Peguei uma mensagem, Igor, como é que eu vou fazer a identificação? Aí eu digo para vocês, só com uma mensagem talvez seja muito difícil a gente realizar esse processo. São várias mensagens, são durante vários momentos.
era como Kardec agia. É preciso que a gente observe com muito critério, com bom senso, analise criticamente, porque muitas vezes a primeira mensagem parece que é boa, a segunda já não é tão boa assim, a terceira também não, mas quando chega na terceira eu já não estou analisando mais, e aí é que eles acabam nos envolvendo em processos que não são tão felizes assim. E aí muitos médiuns estão se fascinando exatamente dentro dessa questão, porque todo o exemplo de Allan Kardec ficou de lado, e aí eles deixaram se dominar pelo orgulho, e aí todo um trabalho a se fazer depois disso. Então, são provas, a linguagem, como nós falamos, palavras familiares. Muitas vezes vem uma mensagem, nós temos vários exemplos através da mediunidade de Chico Xavier, a determinados espíritos que se comunicam e falam de determinados temas, determinadas palavras, determinados modos de agir que só aquele familiar conhecia, ninguém mais sabia. Como o médium pode ter enganado? Então é através desse exemplo que nós devemos caminhar. Não vou mais me preocupar com as palavras que estão escritas, depois a gente vai colocar isso à disposição para vocês de uma forma melhor, para que vocês possam ver, mas tudo que a gente está colocando aí nesses slides é exatamente essa questão, não é? E muitas vezes as circunstâncias fortuitas vão nos dar ideias da identidade dos espíritos. É muitas vezes exatamente isso, uma frase que é colocada e que o médium não tinha condições de saber, e que só eu e o espírito desencarnado sabíamos, e que não há como outro espírito estar me enganando, porque aquele detalhe ninguém mais sabia, só eu e ele. Não é? É a forma de sentir a vibração. Às vezes a gente está num local, né, e sente aquela emoção diferente. Olha, eu não sei, eu não estou vendo, mas eu sei que aquele espírito está aqui, eu sinto. Não me pergunte para dizer como, eu não saberia nem expressar com palavras, mas eu sei que ele ou ela está aqui. E aí tem uma frase belíssima no Livro dos Médiuns que diz o seguinte: jamais o verdadeiro vício, aliás, o vício imitará a verdadeira virtude. Então não tem como, uma hora ou outra ele se trata. Então não é porque o Espírito está dizendo, meus filhinhos, aí a gente vai dizer, não, bezerra de Menezes, cadê o resto da mensagem? Ou então muitos espíritos que vieram, para utilizar o exemplo de Jesus novamente, dizendo assim, em verdade vos digo. Pronto, aí a gente já acha que é Jesus, porque ele disse em verdade vos digo, o resto já não me interessa mais. Então é preciso ter cuidado, é preciso que nós possamos refletir sobre essas questões. Ai, que vontade de saber mais sobre o assunto, né? Parece que consigo sentir todos os corações de vocês trazendo esse desejo de procurar aprofundar um pouco mais esses ensinamentos. Então, está aí a nossa referência maior, o Livro dos Médiuns, né? Vamos buscar no Livro dos Médiuns esse ensinamento, vamos fazer do Livro dos Médiuns o nosso livro de cabeceira no tocante às questões da mediunidade. Ele não está ultrapassado, como alguns pretensionam, ele é atualíssimo. Eu me arriscaria a dizer que muitas coisas que lá estão, ainda nós iremos ver acontecer, então ele é ainda atual. Lógico que nós não podemos desprezar o lado histórico, o fato de Allan Kardec tê-lo escrito há quase 150 anos, mas não vamos desprezar o conteúdo do Livro dos Médiuns. Lancemo-nos a ele. Algumas pessoas pedem assim, eu quero mais, eu quero saber mais. E aí eu sempre questiono, estamos seguramente fundamentados na base? Porque se nós estamos fundamentados na base, aí eu posso alçar voo seguro para conhecimentos maiores. Mas se eu não estiver fundamentado na base, como é que eu quero seguir para voos maiores se eu ainda não sei nem o básico do básico? E o básico aí nós vamos encontrar e muito mais do que isso dentro do Livro dos Médiuns. E aí eu trago algumas outras sugestões. No Invisível de Leon Denis também traz um capítulo dedicado a essa questão da identidade dos espíritos. Um outro livro maravilhoso de Ernesto Lozano, 5 excepcionais casos de identificação dos espíritos. Gabriel Delane com o Fenômeno Espírita, Camille Flammarion, A Morte e Seu Mistério. E aí eu trouxe esse slide de propósito para que a gente possa pensar e valorizar um pouco esses autores clássicos que parece que a gente anda esquecendo. Alguns espíritas novos que estão chegando nem sabem que existe um Delane, que existe um Leon Denis, que existe um Camille Flammarion, com uma obra belíssima que complementa em muitos aspectos e amplia o entendimento da obra de Kardec. Então vamos procurar resgatar esses autores, porque eles têm muito a nos dizer.
não desmerecendo, né? Nosso desejo de saber deve ser sempre grande, nós devemos buscar abranger cada vez mais o conhecimento que podemos, mas vamos dar valor a esses clássicos da doutrina que parece que andam ficando meio esquecidos no movimento espírita. E aí me faltam alguns minutos para tentar trazer alguns exemplos, não é? A gente já falou alguma coisa sobre isso, e aí o pessoal da ETU vai lembrar que no ano passado a gente fez uma palestra específica sobre a Revista Espírita, e aí eu venho fazer novamente a propaganda da Revista Espírita, dizer para vocês que eu estou lendo a Revista Espírita e espero que vocês também estejam mergulhando nessa profundidade de conhecimentos. E aí chega um médium para Allan Kardec dizendo que tinha um recado para ele, um espírito altamente superior, perguntou se podia dar a comunicação para ele naquele instante. Está lá na Revista Espírita de 1859, e aí já nessa edição, salvo engano, setembro, nós vamos encontrar a base que formou depois todo o capítulo 24º do Livro dos Médiuns, que trata da identidade dos espíritos. E aí diz lá, eu ordenei a ser, e era o nome do médium, o espírito, a comunicação do espírito, que é facho da luz dos bons espíritos. Já começou ordenando, os bons espíritos nunca ordenam, não é? E aí depois, ressaltando o orgulho do médium, olha só, o médium deve ter se inchado nessa hora, ele era um facho de luz dos bons espíritos, que recebeu deles a missão de difundir entre seus irmãos e de ir à casa de Allan Kardec, que deverá crer cegamente no que direi. Olha só o que disseram para Allan Kardec, ele tinha que crer cegamente assim. Não era muito o jeito de Allan Kardec crer cegamente nas coisas não, né? E deve crer no que direi, porque aí o Espírito agora falando dele, né? Primeiro ressaltou o médium, né? Botou o médium lá em cima no pedestal, e aí depois ele subiu no pedestal mais alto e disse que ele estava em nome dos eleitos nomeados por Deus, né? Olha aí, a humildade passou um pouco longe aí nessa hora, né? E aí, na Revista Espírita nós vamos ver que Allan Kardec, quando chega nesse ponto aí, ele diz assim, pode parar, não precisa nem mais perder seu tempo. E aí deu algumas orientações para o médico, fazendo ele ver que não era muito bem por ali. E aí, depois Allan Kardec disse que esse médium nunca mais apareceu para ele, né? Paciência, né? Tem outro caso interessante, falando sobre as comunicações pessoais, de um jovem que desencarnou. Ele estava numa brincadeira e acabou com os amigos sendo atingido por uma arma de fogo, né? E aí ele vem dando a sua comunicação, dizendo que recebam papai e mamãe, as nossas queridas Nádia e Maria José, e aí ele vem dizendo que um abraço, pede perdão pela peraltice que ele fez, que acabou gerando o seu desencarne, né? E aí diz que promete melhorar e fazê-los tão felizes quanto puder. Está falhando? Deixa eu ver se o outro... Oi. Deseja fazê-los tão felizes quanto puder. E aí o detalhe que eu quis trazer para vocês aqui é que a gente vê a assinatura aqui do documento de identidade do rapaz, e aqui algumas vezes acontecia a psicografia, o final da psicografia de Chico Xavier, e aí a assinatura, né, que o Espírito através do médium coloca, bastante similaridade com a assinatura que ele tinha, embora isso só não seria a prova de identidade, mas tudo que ele falou, tudo que ele colocou aqui, os fatos que ele relatou que fizeram, porque a família, junto com isso aqui, tivessem a presunção de que era realmente aquele espírito que se comunicava. Muito se falou aqui sobre o Parnaso de Além Túmulo. Então eu considero que esse poema de Augusto dos Anjos, Sueli no primeiro dia falava sobre Augusto dos Anjos, é o que eu consideraria aí a ode no Parnaso à identidade dos espíritos, porque vem Augusto dos Anjos justamente dizer isso: eu sou quem sou. Extremamente injusto seria então se não vos declarasse, se vos mentisse, se mistificasse no anonimato, sendo eu o Augusto. E aí, ao restante do poema, não vou declamar, até porque não é a minha especialidade, porque o tempo está já chegando próximo ao final, e aí eu gostaria de passar ainda um próximo slide, porque aí nesse momento eu acho que a mente de alguns talvez esteja fervilhando.
dizendo assim: Igor, você falou tantas coisas, porque realmente é um desafio. O conteúdo é tão amplo que a gente tem que meio que dar uma carreirinha para tentar falar as coisas que nós achamos que são importantes. Então, será que você não podia me dar uma receita de bolo? Dá uma receita de bolo aí pra gente identificar os Espíritos. Aí eu fiquei pensando nisso aí, eu acho que eu vou trazer uma receitinha de bolo, assim, uma coisa bem simples, que se vocês seguirem isso aí, que eu vou colocar, vocês conseguem identificar os Espíritos. Vamos lá saber qual é a receita de bolo? Combine, estudo persistente. Olha aí, assim, para a gente fazer em casa o nosso bolinho. Combine estudo persistente, análise criteriosa e misture com observação à vontade. Passe tudo pela peneira do bom senso e deixe descansar com muita perseverança. Cubra tudo com muita humildade e saboreie com moderação. Gostaram da receita de bolo? Bom, se a gente seguir isso aí, a gente consegue identificar os Espíritos. Eu cliquei aqui em alguma coisa que não devia. Jacó, bota lá para mim na receita de bolo, por gentileza. É o antepenúltimo slide aí. Isso. Muito bem. Voltou a receita de bolo. Parece que alguém queria novamente a receita. Então, é isso, meus amigos. Eduquemos assim a mediunidade entre nós, para que ela possa surpreender e fixar a emoção e a ideia, a palavra e o trabalho dos mensageiros que supervisionam e conduzem o aperfeiçoamento terrestre. Porque, em verdade, nesse ou naquele documentário, o livro, fazendo aí uma homenagem ao livro dos médiuns, é o comando mágico das multidões. E só o livro nobre, que esclarece a inteligência e ilumina a razão, será capaz de vencer as trevas do mundo. Para trazer novamente mais um universitário que eu gosto muito de citar nas minhas palestras, é Manuel. Então, que Jesus nos abençoe, muita paz a todos. Muito obrigado pelas boas vibrações, pela paciência de nos ouvir. Nós nos sentimos aqui muito tranquilos com toda essa energia positiva. Espero que sinceramente a gente possa ter deixado aí alguma coisa de bom, que a gente possa ter mantido esse excelente sucesso que a Semana Espírita de Parnamirim vem trazendo. Dizer que aí todo mundo que não acertou o nome naquela nossa brincadeira ganha o prêmio. Sabem qual era o prêmio? O prêmio é a palestra de amanhã com Silvio Romero. É o prêmio especial, todo mundo vai ter direito, né? Então, muito obrigado mais uma vez. É uma alegria estar com vocês, é uma satisfação enorme, sobretudo porque eu não me senti fazendo uma palestra, mas mais um bate-papo com pessoas amigas, pessoas que realmente eu tenho muito carinho, muita admiração. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Notamos que o irmão Igor tem uma verdadeira paixão boa por Assis. Portanto, nós queremos que a seja entregue para ele a lembrancinha da Semana Espírita. Bom, meu irmão Igor, agora temos algumas perguntas, né? E vamos fazer a primeira. Você falou algumas vezes no capítulo 24 do Livro dos Médiuns. Este capítulo é tão grave assim? Ou apenas você preferiu falar sobre ele? É grave. É gravíssimo. Gravíssimo. É justamente o capítulo que nos inspira na noite de hoje, porque é o capítulo na segunda parte do Livro dos Médiuns que trata da identidade dos Espíritos, né? Então, é lá no capítulo 24, coisa séria do Livro dos Médiuns, que nós vamos encontrar um pouco daquilo que nós timidamente tentamos dizer aqui, muito mais. Então, é um convite à reflexão, que a gente possa mergulhar profundamente nesse conteúdo, refletir, debater, conversar entre nós nas nossas reuniões de estudo, conversar intimamente com os nossos mentores e amigos da espiritualidade e refletir profundamente sobre essas questões, né? Então,
eu preferi falar sobre ele, o tema foi esse, gosto muito dele, recomendo. Assina embaixo, vocês não vão se arrepender de ler esse capítulo não. Agora vem uma boa dúvida. No Evangelho segundo o Espiritismo, quanto à mensagem do Espírito de verdade, podemos atribuir a Jesus esse Espírito de verdade? Olha, eu não sei porquê, quando eu vinha para cá eu sabia que essa pergunta ia surgir. Tinha certeza dessa pergunta, eu até treinei para respondê-la. Bastante. Todos os treinamentos não passavam assim uns 45 minutos, Inês. Foi o mais rápido que eu consegui responder essa pergunta. E na realidade eu vou desapontar um pouco a pessoa que fez essa pergunta, porque seguramente ela esperava que eu dissesse aqui um sim ou um não. Na realidade eu não vou dizer nem um sim nem um não. Até porque eu não seria leviano se eu chegasse aqui para vocês e afirmasse que é ou que não é. Eu convido justamente que a gente leia, né, novamente toda a teoria sobre a identificação dos espíritos e comece a refletir, juntar uma coisinha aqui, outra acolá e pensar sobre o assunto. Mas eu não poderia deixar de dizer que na realidade, fazendo um puro com tudo que nós falamos, a pergunta é: será que interessa mesmo a gente saber se é Jesus ou se não é? Eu questiono isso, né? Porque o que interessa mesmo dentro desse capítulo belíssimo é o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Cristo Consolador. Quem quiser, outro dever de casa, leia o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, um capítulo belíssimo, a mensagem de uma profundidade enorme, ela realmente faz jus ao título do capítulo, porque nos consola. Então está lá, o Espírito de verdade, se é efetivamente ou não. Há muito estudo, tem uma palestra que a gente procura analisar isso com um pouco mais de detalhes, vendo todos os prós e os contras. São vários slides, no final a gente também não vai chegar a uma conclusão de sim ou não, mas colocar alguns pontos pró, alguns pontos contra. E no final é isso, é lembrar do que nós dissemos aqui. O que interessa é a mensagem, é o conteúdo da mensagem. Se a mensagem é boa, não faz muita diferença se está assinado lá Jesus, se está assinado o Espírito de Verdade, se está assinado Emmanuel, se está assinado Bezerra de Menezes, ou se não está assinada, né? Então olha, com a dor no coração que eu sinto desapontar quem fez essa pergunta, mas realmente eu seria leviano se eu chegasse aqui dentro de todo esse foco nosso aqui de muita seriedade e dissesse alguma coisa. Eu estaria sendo um espírito mistificador e leviano. Então, vamos analisar o conteúdo da mensagem, nos deter a elas, e alguns de nós, lógico, é o nosso direito, nós podemos ter as nossas opiniões pessoais, né? Eu até tenho a minha, mas aí eu acho que não cabe agora nesse nosso fórum a gente conversar sobre isso, porque a gente sempre ficaria no campo da teoria, teorizando sobre, achando, né, sem ter uma certeza plena, que eu acho que não nos cabe. O que nos cabe é relembrar a mensagem de Jesus quando ele disse aos apóstolos, alguém falou sobre isso aqui também, foi Sueli, no final da palestra dela, foi uma coisa maravilhosa, e aí ela relembrou a conversa de Jesus com os seus discípulos, quando ele já dizia: olha, eu me vou, né, mas eu enviarei um Consolador, um Espírito de verdade. Olha só que coisa belíssima, né? E está aí o Espírito de verdade no Evangelho, nos trazendo lições maravilhosas. Então, olha, quem fez essa pergunta, me desculpa, tá? Mas eu tenho que ser coerente aqui, eu realmente vou ficar devendo essa resposta para ele, até porque com muita humildade eu não sei essa resposta, né? Pode o médium estudado, esclarecido, que vibra na frequência dos bons espíritos, receber uma comunicação de espíritos inferiores? Pode, lógico que pode, lógico. Aliás, tem uma parte do Livro dos Médiuns que fala como é que a gente vai saber distinguir a verdade da impostura, se a gente não tiver contato com a impostura, né? Então, pode acontecer.
o médium vibra na frequência dos bons espíritos, está auxiliado pela espiritualidade, vez ou outra, dependendo de vários fatores, pode surgir uma comunicação. É o caso até das reuniões de desobsessão. Você pensa assim, muitas vezes lá na Federação Espírita, no nosso estudo mediúnico, a gente recebe os médios lá e diz: meu Deus do céu, será que eu sou de um espírito tão inferior assim, que eu só recebo comunicações de espíritos obsessores? Não. Se nós pensássemos assim, o que seriam dos médios das reuniões de desobsessão, que nós sabemos devem ser os mais preparados para poder auxiliar esses nossos irmãos inferiores. Então, a sintonia fluídica durante o processo da comunicação mediúnica, ela é uma coisa. A sintonia vibratória que o médium vai ter com os amparadores espirituais é uma outra coisa, não é? E é importante até que a gente tenha isso em mente, dessa possibilidade de nós nos havermos com espíritos, vamos colocar assim, imperfeitos ou inferiores, para que a gente não ache que a gente é o supra-sumo, né? Vez ou outra vem uma mensagem de um espírito inferior, como que a dar um recado ao médium: olha, Igor, não acha que você é já o último biscoito do pacote, que você agora só está recebendo comunicações de espíritos superiores, não, que isso pode ser perigoso. Então esteja em guarda, esteja vigilante, saiba realmente fazer a distinção quando ela for necessária e, lógico, agir com a caridade que o Cristo nos recomenda sempre no trato com os espíritos inferiores, dentro daquilo que, quem foi que falou aqui, estou sempre citando os nossos companheiros que vieram falar, porque foram coisas tão valiosas. Aquele sentimento nosso, quando a gente está com os espíritos superiores, sai para lá, né? Vá de reto. Não é bem assim que a coisa funciona. Temos que agir com caridade, com seriedade, dentro dos princípios de Kardec. A última pergunta da noite para você. Já vi um espírito envolto em luz azulada, rindo, e que transmitia paz, e outro que não possuía luz, e deu uma pressão na nuca. Em ambas as ocasiões fiquei morta de medo. Há uma diferença entre eles? Está aqui, né? Agora há muito mais de diferença que não está aqui, né? Que a gente precisa remontar uma análise muito mais atenta sobre essas questões, né? Lógico que no processo de identificação dos espíritos, a vidência ela é um fator importante, né? Mas ela não é um fator excludente da análise que nós devemos fazer sobre o conjunto todo, né? Então nós temos vários casos aí na literatura espírita de espíritos que se apresentavam com uma falsa aparência, né? Muito boa, mas que na realidade não eram espíritos tão bons assim. Como é que se conseguia perceber isso? Porque em tese eles podem até falsear a aparência, mas eles não podem falsear os fluidos, né? Jacó não podem falsear os fluidos, porque eles estão em sintonia direta com o pensamento deles, que é desequilibrado. Então eles não podem falsear isso. Então muitas vezes acontece. Tem até um caso lá em André Luiz, acho que é no nosso lar, de uma moça que estava, né, necessitada de ajuda, e ele se compadeceu assim dela, e logo depois ela, quando os espíritos superiores, né, disseram: olha, André, não é bem assim, veja a questão com um pouco mais de gravidade, e aí o espírito mostra-se tal qual é. Agora, lógico, a partir do momento que eu vejo, né, tenho toda aquela ideia de luminosidade, a transmissão de sentimentos de paz, não existe nada em mim desagradável, e a mensagem que vem também com esse tom de paz, de harmonia, nós temos uma presunção de que é um espírito elevado. Precisamos observar, vamos ter, observar a continuidade dessas comunicações para ver se elas se mantêm assim. Quando a sensação fluídica já não é tão agradável assim, a gente também já tem uma presunção de que não é uma entidade assim, não é um espírito lá da primeira ordem ou da ordem dos bons espíritos, que já me trouxe uma impressão que não é uma impressão positiva. E o medo, ele é natural, né? Muitas vezes, quem é aqui acho que ninguém aqui tem medo dos espíritos, né? Mas quem tem, pode ser que surja um espírito altamente evoluído e a pessoa sai correndo. Eu conheço uma pessoa, assim, perto do meu ciclo de relações, que é assim, não sei quem é. E saía correndo, ele era um bom espírito. Por quê? Porque é o nosso medo ainda, essa questão que a gente precisa trabalhar, do medo do desconhecido. Então, a pessoa que escreveu aqui disse que ficou morta de medo. Vamos
vamos estudar devagarzinho, trabalhar essas questões, porque o medo ele vai desaparecendo e a gente vai aprendendo a lidar com os espíritos de uma forma mais normal, tranquila, sem que isso se reverta em nada de maravilhoso, de supernatural. Eu acho que nessa última eu mais compliquei do que expliquei, mas a pessoa me perdoe, tá? E como é a última pergunta, mais uma vez eu queria agradecer, dizer que eu livrei aí a barra de Fernanda. Cadê Fernanda? Que eu disse que Fernanda ia responder as perguntas no meu lugar, né? Porque uma coisa que eu acho importante destacar agora no final dessa nossa palestra é que o respeito da organização do evento é tão grande com cada um de vocês que estão aqui, que cada dia nós temos um palestrante e nós temos um suplente para o palestrante, caso ele não se prepare. Fernanda foi uma das que mais orou por mim, assim, olha, eu orei por você tanto para que você viesse, né? Então eu agradeço demais, isso é um sinal de respeito e tudo. Eu tinha combinado com ela que ela ia responder as perguntas no meu lugar, mas como ela me ajudou ali numa hora crucial, né? Agradeço demais a ela, a todos os corações amigos que aqui estiveram. Eu espero sinceramente que a gente possa ter aí mantido esse excelente desempenho da semana. Amanhã estaremos aqui novamente, vestindo a camisa que eu ganhei de presente, estava louco por ela, para assistir a palestra de Silvio Romero. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.